Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Nunes. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje você irá aprender a como revisar e corrigir um texto. Uau! Já pensou? Se você acha que só a professora deve corrigir o seu texto, você se enganou. Você mesmo pode iniciar a sua correção para depois enviar o seu texto a ela, por exemplo. Vamos lá para a nossa hora de aprender? Nas aulas passadas, vocês aprenderam sobre cartas. Viram cartas de reclamação e viram muitos textos escritos por aqui. Já parou para pensar sobre um texto bem escrito? Como é possível fazer um texto bem escrito? Como faz para você ser muito claro naquilo que você está escrevendo? Esta aula vai te ajudar a como escrever um texto melhor. Sabe quando a professora te pede uma produção de texto e você tem pressa em entregar? Hoje é o último dia que você irá fazer isso. Antes de você entregar, você precisa ler o seu próprio texto para verificar se ele tem sentido e se não há algo errado por ali. E como verificar, professora, se seu texto tem sentido? Continue por aqui para você aprender. Vamos ler alguns trechos de cartas produzidos por alunos e identificar junto comigo o que tem de errado neles? Vamos? Trecho 1. Adorei a reportagem sobre dinossauros. Gostaria de saber mais sobre dinossauros. Vocês conseguem observar algum erro neste trecho? Se caso não, eu vou te ajudar. Temos um erro aqui. A palavra dinossauros está sendo repetida. E num texto, isso deve ser evitado. É possível deixar melhor o seu texto e com mais qualidade. E como é que a gente pode fazer isso? Retirando a palavra dinossauros, que aparece pela segunda vez, e substituí-la por outra palavra. Qual palavra deve ocupar a palavra dinossauros? Qual é o seu palpite? Se você pensou em eles, é uma ótima opção. Veja como ficou agora. Adorei a reportagem sobre dinossauros. Gostaria de saber mais sobre eles. Pronto, temos um texto mais elegante agora. Vocês viram que não é tão simples assim escrever um texto. Não podemos jamais escrever um texto em uma única vez e ser enviado imediatamente. É necessário paciência e revisão. Eu vou te mostrar agora um outro trecho para você verificar que existem outros elementos em um texto que você deve ficar atento. Oi, meu nome é Renatinha. Eu gosto muito dessa aula e quero saber mais sobre bicho preguiça. Como faço? Veja, tem algo errado. Preste atenção. Renata é o nome de uma pessoa, certo? Tenho certeza de que você já aprendeu que nomes de pessoas se escreve com letra maiúscula. E por isso Renatinha precisa ser reescrito. Você não pode deixar para lá ou ignorar isso e fazer de qualquer maneira. Outro erro que podemos encontrar por aqui é o que vem depois da palavra Renatinha. Jamais depois de um ponto seguido você deve usar letra minúscula, mas sim e sempre maiúscula. Depois de bicho preguiça também. Vamos verificar se há mais erros por aqui. Preste bastante atenção. A palavra muito está escrito de maneira errada. Correto é muito ou muito? Exatamente, muito. Verifique agora como ficou o nosso texto. Bem melhor agora. Talvez você ache que foram apenas detalhes, mas são coisas que você precisa verificar em seu texto. O que acabamos de fazer com esse trecho foi analisar a ortografia. E o que é ortografia?
Ortografia é o estudo da escrita das palavras. Você não pode jamais ignorar como se escreve corretamente uma palavra, viu? Lembram das aulas de complete com X ou com CH? Com L ou com U? Pois é, nessas aulas você aprende a como escrever corretamente uma palavra. Para quê, professora? Para justamente, quando fores escrever um texto, escrever tudo corretamente. E se caso há dúvida, não deixe de ir lá no dicionário, viu? Através desta pequena análise, conseguiram verificar que você mesmo pode corrigir seu próprio texto antes de enviar para alguém e até mesmo antes de entregar para sua professora? É claro que existem outros elementos que você deve ficar de olho quando fores corrigir seu próprio texto. Vou mostrar agora para você uma carta de agradecimento e juntos vamos verificar outros tipos de erros além dos ortográficos. Carta para a mamãe. Escreva esta carta, pois nunca agradeci por tudo que a senhora faz por mim. E hoje decidi fazer isso. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias. Quero agradecer pelos abraços. Quero agradecer pela atenção. E quando pergunta como estou, eu me sinto amada. Porém, o mais legal de tudo isso é quando eu paro para ouvir a senhora ler um livro para mim. Às vezes, eu até cochilo de tão bom que é. Eu me sinto tão feliz e fico aguardando as próximas leituras. Amo você, mamãe. Carta linda de agradecimento, mas está cheia de erros. Não sei se vocês perceberam aí. Lembram da importância de escrevermos corretamente? Afinal, alguém irá ler o seu texto. E de que forma podemos surpreender mais ainda a pessoa que lerá o seu texto? Escrevendo corretamente. Vamos analisar outros aspectos desta carta. Vocês viram ainda agora eu analisando a ortografia, verificando se havia alguma palavra errada. E agora eu analisarei a coesão. Já ouviram falar desta palavra? Arriscam dizer o que é isso em um texto? A coesão é responsável pela harmonia do seu texto. Harmonia no texto? Como assim? Vou te ajudar. Duas coisas você precisa ficar atento: a pontuação e a repetição de palavras. Vamos verificar isso na prática. Na carta de agradecimento que acabamos de ler, temos várias repetições de palavras. E isso não pode ocorrer. Isso deixa o texto sem harmonia, repetitivo, ou seja, sem coesão. Vejam só. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias. Quero agradecer pelos abraços. Quero agradecer pela atenção, pelo cuidado e quando pergunta como estou, eu me sinto amada. Perceberam as repetições por aqui? Como as palavras agradecer se repetem aqui? Isso não pode acontecer. E como ficaria o texto sem essas repetições? De que forma poderíamos fazer? A dica é substituir a palavra repetida por outra ou eliminá-la, ou seja, retirar do texto mesmo. Vejam como isso fica. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias, pelos abraços, pela atenção e quando pergunta como estou, eu me sinto amado. Perceberam a mudança? Isso você só conseguirá fazer se você fizer a leitura depois de escrever o seu texto. Há outros problemas aqui nesse texto, mas vamos por partes. Analisemos outro aspecto para que seu texto fique harmônico. Você deve prestar atenção agora na pontuação. Existem vários sinais de pontuação que estão disponíveis para usarmos em um texto. Temos o ponto de interrogação, que usamos quando queremos fazer perguntas. E você precisa estar atento quando quiser fazer uma pergunta por escrito.
Temos também o travessão. Usamos travessão quando queremos colocar a fala de um personagem, por exemplo. Temos a vírgula. Você sabe para que serve a vírgula? Não é para enfeitar seu texto, viu? Uma das várias funções dela é enumerar palavras, por exemplo. Quando Maria escreve os motivos dos agradecimentos, ela está enumerando. E quando enumeramos, é necessário colocar vírgula. Veja o trecho da carta sem as vírgulas. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias, pelos abraços, pela atenção e quando pergunta como estou, eu me sinto amado. O que está sendo enumerado aqui? Os agradecimentos de Maria. Primeiro, ela agradece pelos abraços, depois pela atenção e quando a mãe faz perguntas sobre como ela está. Quando se enumera, se coloca vírgula. Não se esqueça. Vejam como ficou agora o nosso texto com vírgulas. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias, vírgula. Pelos abraços, vírgula. Pela atenção, vírgula. Pelo cuidado e quando pergunta como estou, eu me sinto amada. Viram? A vírgula deu um sentido maior à carta. Conseguiu organizar. Ela não está aqui para enfeitar, mas para enumerar. Correto? Vamos agora analisar outro aspecto desta carta. Você já deve ter estudado que existem vários gêneros textuais. Existem bilhetes, poemas, contos de fadas e receitas. Estes gêneros textuais não são escritos da mesma forma. Por exemplo, a escrita de uma receita é totalmente diferente de um conto de fadas. No texto de receita, deve ter a quantidade de ingredientes, por exemplo, e a forma como se faz. E isso não existe em um texto de conto de fadas, correto? Já que estamos analisando uma carta, vamos verificar primeiro as principais características de uma carta. Em uma carta, deve ter data, destinatário, para quem é a pessoa que você está enviando a carta, corpo do texto, saudação e assinatura. Lembram disso? Visto isso, passemos para a carta analisada. A destinatário, ou seja, há um nome ou a identificação para quem está sendo enviada esta carta? Não! No caso desta carta, não fica especificada que mãe é esta. Carta para mamãe não pode ser um destinatário. O que poderíamos colocar no lugar de carta de mamãe para que possa ser identificado o destinatário? Podemos colocar querida mamãe. O que acham? Outro ponto que temos que analisar na carta é o corpo do texto. É a parte da carta que você deixa a sua mensagem. Essa parte está ok, certo? Vocês viram também que uma carta deve ter assinatura, ou seja, a pessoa que envia a carta deve se identificar. E em que parte do texto deve vir a assinatura? No fim do texto. Então, coloquemos agora. Querida mamãe, assinatura Maria Joaquina. Já vimos 2 critérios que você deve usar para corrigir o seu texto. Coesão, que é responsável para dar harmonia ao seu texto e por isso deve estar atento à pontuação e à repetição de palavras. E os aspectos do gênero textual. Tenho certeza de que você ficou aí analisando a ortografia da carta. Sim, existem várias palavras com a escrita totalmente errada. Não podemos deixar isso de lado. Veja como as palavras estão escritas de forma errada. Fazer com S, abraço com SS, atenção com SS, legal com U, cochilo com X e feliz com S. Elas não são escritas dessa maneira. Vamos corrigir? Vejam como ficou melhor esse texto depois de corrigido.
Faz ou não faz diferença, hein? Fazer se escreve com Z. Abraço é com cedilha. Atenção é com cedilha também. Legal é com L e não com U. Cochilo não é com X, mas sim com CH. E feliz com Z. A escrita é uma das ferramentas mais importantes que o ser humano possui para se comunicar. Indivíduos que a dominam e se expressam bem têm mais oportunidades, sucesso profissional e pessoal. Quem se propõe a escrever e aprender a escrever melhor tem alguns desafios pela frente, como escrever com coerência e criatividade, saber escolher as palavras, preocupar-se com a grafia correta, revisar o texto inúmeras vezes, procurar surpreender, emocionar, informar e, finalmente, transmitir a mensagem desejada. E uma das estratégias e caminhos que você, aluno e aluna, tem de aprimorar a escrita é através da revisão. É um processo que acontece depois que o texto está produzido. Vamos à imagem para compreendermos a definição de revisão. O que é revisar um texto? Entende-se que é uma parte do processo da escrita, no qual há releitura, correções e aprimoramento de ideias. Através da revisão, é possível corrigir os erros gramaticais e ortográficos. Além disso, é possível verificar se o texto segue os objetivos do tema proposto. Revisão sempre está junta do processo da escrita, jamais isolado, ok? Para fazer revisão de texto, é preciso ter conhecimento da nossa língua, a língua portuguesa. Lembre-se, você já está estudando a língua portuguesa há uns 4 anos. Possivelmente você esteja até se perguntando, e para quê? Para que você consiga se comunicar melhor e escrever corretamente. Porém, é preciso treinar bastante, ter paciência. Sem paciência, ninguém aprende, viu? Mas como fazer revisão? Lendo, escrevendo e corrigindo, sendo o seu próprio corretor. Desta maneira, você consegue melhorar seu desenvolvimento nas futuras revisões e correções. Além disso, vou te mostrar alguns passos para que você consiga ser seu próprio corretor. Passo número 1. Procure erros. As palavras estão escritas corretamente? A vírgula foi usada corretamente? A frase correta é as casas ou as casas? Tudo isso você precisa verificar quando fores revisar, ok? Passo número 2. Verifique o objetivo do texto. Todo texto tem uma finalidade. Se o texto é uma notícia, o objetivo dele é informar algo ou um assunto. E para que isso ocorra, você precisa verificar se o objetivo da notícia ocorre no texto. Passo número 3. Leia o texto em voz alta. Sim, é nessa hora que você consegue ouvir a sua própria voz. Logo, conseguirá perceber o erro, e um erro em voz alta. Anote este passo e não esqueça nunca mais. Passo número 4. Verifique palavras repetidas. Se for o caso, leia um texto no qual isso acontece. Você logo perceberá que há algo estranho. Isso demonstra um vocabulário ainda empobrecido. É necessário buscar outras palavras que substituam essas que aparecem constante em um texto. Muito bem! Após esses 4 passos mostrados aqui a você, vamos agora ler um texto já produzido e depois fazer a revisão dele. Observe comigo. Muffin misto quente. Ingredientes: 3 fatias de pão de forma sem casca, 5 fatias de queijo mussarela, 5 fatias de presunto, 1 colher de café de orégano, 2 ovos,
meia lata ou caixinha de creme de leite sem soro, sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto. Modo de fazer: pique o pão em cubos, corte em pedacinhos o presunto e o queijo e junte ao pão. Misture os ovos com creme de leite e o orégano. Tempere com sal, pimenta do reino e cheiro verde. Junte aos demais ingredientes. Se não tiver forma como a minha, coloque em forminhas para cupcake ou forminhas de empada. Rendimento: 6 unidades. Olha que receita fácil e deliciosa. Já conhecia? Ótima para vocês testarem depois. Tirem foto para depois tentarem fazer. Farei agora algumas perguntas sobre este gênero textual que se chama receita. Quais leitores se interessam por textos desse gênero? Vocês sabem? Cozinheiros profissionais ou amadores, ou seja, aqueles que não são profissionais também se interessam. Você é um cozinheiro amador? Você é um daqueles que tem curiosidade em fazer algo na cozinha? Segunda pergunta: em que fontes podemos encontrar este gênero textual? Em que meios podemos encontrar receitas? Sites, revistas, livros, blogs e vídeos culinários e até programas de TV. Terceira pergunta: para que serve o gênero textual receita? Ensinar procedimentos necessários para o preparo de um determinado alimento. Este é o objetivo do gênero textual. Bom, perguntas respondidas, agora vou mostrar a você uma tabela para começarmos a nossa revisão. O texto está pronto e já o lemos em voz alta. Observe a tabela que contém algumas perguntas para ajudar na nossa revisão. A receita começa com o título? Sim! Vamos verificar no texto? Observe. Muffin misto quente. Se caso não houvesse o título escrito, a receita estaria incompleta. Voltemos à tabela de revisão. Marquemos um X no sim, pois há um título nesta receita. Avancemos para a segunda pergunta. Há uma quantidade a ser usada em cada ingrediente? Sim, em uma receita isso é muito importante. Afinal, receita instrui, ensina procedimento e a quantidade que deve ser utilizada no preparo. Vamos verificar no texto isso? Observe ao lado de cada ingrediente. Há uma quantidade específica de ingrediente. Não se pode colocar a quantidade que você quiser. Em qualquer receita que você alcançar, esta informação estará lá. Vamos verificar a nossa tabela de revisão. Como vocês podem observar, 2 itens que precisam estar presentes em uma receita foram revisados e estão ok. Agora passemos a mais 2 itens que precisam ser revisados. Observe comigo. A descrição do passo a passo está na ordem e que deve ser feito? A cada momento da receita precisa estar claro para nós. Isso se chama ordem do que precisa ser feito. Daqui a pouco iremos conferir se isso foi feito. Próxima pergunta da nossa revisão é: as ações estão na sequência conforme o modo de fazer? Os verbos que representam ordem são os verbos que são no modo imperativo. Será que eles estão expostos desta forma? Voltemos ao texto. Veja, os verbos que compõem a parte do modo de fazer. Observe. Pique, corte, junte, misture, tempere, junte e coloque. Todos estes verbos estão no modo imperativo. Estão desta forma para que quem vai ler seja levado a realizar
nesta ordem do que precisa ser feito. Perceberam isso? Os verbos também estão na ordem do que precisa ser feito. Tabela de revisão preenchida. Todos os itens dela foram revisados. Afinal, toda receita precisa possuir descrição do passo a passo, verbos no imperativo, título, quantidade específica de cada ingrediente. Será que nossa revisão encerrou por aqui? Não terminou. Precisamos analisar outros elementos desta receita. Lembra que no início da nossa aula falei que através da revisão era possível corrigir erros ortográficos? Pontuação? Não revisamos nada disso até agora. Vamos iniciar esta parte? Veja, você consegue perceber palavras escritas de maneira errada? E a pontuação está sendo obedecida? Pare o vídeo da aula por alguns minutos e verifique. Vamos lá aos erros encontrados. Primeiro erro encontrado: 3 fatias de pão. Se são 3 e 3 é mais que 1, o correto é 3 fatias e não 3 fatias. Segundo erro que nós temos aqui: ponto de exclamação ao final da frase. Por qual motivo? Ponto de exclamação deve ser utilizado para demonstrar surpresa, espanto, susto, indignação, ordem ou uma súplica. E aqui não é nada disso. O que é aqui é uma afirmação. Exclamação não pode ser colocado aqui. Terceiro erro: pique o pão. Não existe esta palavra escrita desta maneira na língua portuguesa. O que existe é pique, e pique com Q-U-E. Quarto erro de ortografia: pedacinhos não se escreve com SS, mas com C. Será que temos mais erros por aqui? Quinto erro: prestou atenção qual é? A receita não fala de quanto tempo deve estar no forno. Toda receita tem essa informação. A receita original pede que este prato deve ser assado em forno pré-aquecido durante 20 minutos. Precisaremos acrescentar esta informação. Veja agora como ficou o nosso texto corrigido. Houve aqui correção, uma melhoria. E por que houve correção e uma melhoria? Pois houve revisão. E você viu cada passo dado para que você, aluno e aluna, consiga revisar seu próprio texto. Erros identificados, correções feitas, ações que sempre devem ser feitas por alguém que quer melhorar seu processo de leitura e escrita. Quero te convidar agora para treinar algumas atividades, pois chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Leia e releia as frases abaixo. Depois, preencha os espaços com as palavras adequadas. Urucum é ou são uma semente de coloração avermelhada. Os estudos feitos com urucum têm demonstrado que esta planta tem várias propriedades ou propriedades medicinais. Quais são as palavras adequadas nestas frases, aluno e aluna? Vamos às respostas? Urucum é uma semente de coloração avermelhada. Se eu colocasse urucum são uma semente de coloração avermelhada, a frase estaria errada. O "é" está se referindo a urucum. Vamos verificar a resposta correta da nossa segunda frase. Os estudos feitos com urucum têm demonstrado que esta planta tem várias propriedades medicinais. A palavra precisa estar no plural, afinal são várias propriedades medicinais.
Tudo isso só foi possível porque precisamos ler e reler. Fizemos aqui uma pequena revisão. Atividade número 2. Depois de fazer a revisão do texto abaixo, verifique os erros. Vamos ler e reler o texto abaixo. Urucum e muito utilizado no preparo de peixes, jacarés e caldos de piranha. Os índios sempre usaram para pintar o corpo. Vamos reler. Urucum e muito utilizado no preparo de peixes, jacarés e caldos de piranha. Os índios sempre usaram para pintar o corpo. Que erros você consegue observar aqui? Vamos verificar? Urucum e muito utilizado no preparo de peixes. A frase está errada, não é a palavra "e" que deve ser utilizada. Observe o segundo erro. Os índios. As está aqui errado, não é as. Mas existem outras palavras que podem substituir essas duas palavras erradas. Vamos verificar como ficaria com a revisão que acabamos de fazer? Urucum é muito utilizado no preparo de peixes, jacarés e caldos de piranha. Os índios sempre usaram para pintar o corpo. Agora o texto está corrigido e ele só conseguiu ser melhorado porque nós lemos, relemos e fizemos a nossa revisão. Passemos para a atividade número 3. Identifique os passos necessários para fazer revisão de texto. Letra A. Procurar erros. Letra B. Verificar o objetivo do texto. Letra C. Ler o texto em voz alta. Letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Quais são os passos necessários para fazer revisão de texto, aluno? Qual é a alternativa correta? Letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Verifique que a letra A, letra B e letra C são necessários também para fazer revisão de texto. Depois de fazermos atividades, eu quero te convidar para a hora da revisão. Revisar um texto é uma etapa muito importante no seu processo de aprendizagem. É um momento que exige de você, aluno e aluna, muita atenção. Através deste processo, você também aprende. Você vai perceber que a cada revisão feita melhorará a sua capacidade de escrita. E para te ajudar a fazer ótimas revisões de textos, lembremos dos passos que devem ser dados. Passo número 1. Procure os erros do texto. Passo número 2. Verifique qual é o objetivo daquele texto. Passo número 3. Leia o texto em voz alta. Este passo é uma dica valiosa para você, aluno. Afinal, através da sua leitura em voz alta, você consegue perceber o seu erro de maneira muito mais clara. Quarto passo, verifique palavras repetidas. Treine bastante esses passos. Eles são fundamentais para que haja melhoria daquilo que é escrito. Revisar texto é um ótimo exercício de aperfeiçoamento. Chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você, aluno e aluna, tenha conseguido aprender mais sobre reler e revisar textos. Aguardo você aqui na nossa próxima aula. Um beijo no coração e tchau, tchau!